Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o momento de reflexão da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Adrian Balsos, um dos pastores da New Hope Reformed Church, na cidade de Mississauga, região metropolitana de Toronto, Canadá. Que Deus abençoe a sua vida, onde quer que você esteja nesse momento. Eu sei de pessoas nos assistindo aqui no Canadá, com certeza, no Brasil, nos Estados Unidos, em Portugal, na Espanha e certamente em outros lugares. E eu agradeço muito a sua atenção e peço que Deus abençoe ricamente a sua vida. Em nossa última reflexão, conversamos sobre o que será da igreja após a pandemia. Caso você ainda não tenha assistido essa mensagem, você pode encontrá-la aqui mesmo em nosso canal do YouTube, New Hope Reformed Church. E a primeira coisa que eu procurei esclarecer na mensagem anterior foi que a Igreja de Cristo não se resume a um prédio, um templo, e nem mesmo a uma instituição legalmente organizada de acordo com as leis de um país. Mas a igreja é a comunidade daqueles que confessam que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. E essa igreja, edificada pelo próprio Jesus, conforme suas próprias palavras, é uma igreja tão exuberante, tão cheia de energia, que nem as portas do inferno são capazes de obstruir seu avanço. Em nossa reflexão de hoje, eu quero continuar falando sobre a Igreja de Jesus. Esta comunidade exuberante, cheia de energia, formada por aqueles que confessam que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Pessoas do mundo inteiro que confessam a mesma fé. Pessoas que existem hoje, mas também as pessoas que já existiram e aquelas que ainda virão a existir e farão parte dessa igreja. Essa igreja de Jesus, ela se torna visível no tempo e no espaço, pois ela se organiza em comunidades locais, grandes ou pequenas, espalhadas por todos os cantos da terra. Comunidades com características culturais, litúrgicas diferentes e até mesmo com posicionamentos teológicos diversos, mas com aquilo que é essencial em comum: a fé em Jesus Cristo Salvador, o Messias, o Filho do Deus vivo. E é essa fé que é responsável por uma inesperada unidade em meio à adversidade. Pois, como explica o apóstolo Paulo na carta que escreve aos Efésios, vocês todos foram chamados para andar no mesmo caminho, para seguir na mesma direção. Por isso, permaneçam juntos de coração e na caminhada. Vocês têm um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que governa sobre todos, age por intermédio de todos e está presente em todos. Tudo que vocês são, pensam e fazem é permeado por essa linda unidade. Há muito tempo eu tive a oportunidade de visitar irmãos missionários em Moçambique, na África. Visitei a querida irmã Delci, que infelizmente já faleceu. Ela era responsável por um trabalho fantástico de acolhimento de crianças, muitas delas, a maioria delas órfãs, por conta da guerra e por conta da AIDS. Ela era responsável por uma instituição chamada Casa das Formigas. Também visitei, naquela mesma viagem, o pastor Eduardo Melo e sua esposa Isabel, que serviam a Deus através do ensino teológico e do apoio ao desenvolvimento de igrejas locais. E um dos momentos mais marcantes dessa viagem foi as participações nos cultos. E eu me lembro de um que eu participei com o pastor Eduardo e a Isabel, em um vilarejo muito simples. O local de culto ele era bem precário, uma verdadeira tapera coberta com folhas secas, acho que de palmeira, e o chão de terra batida. Mas o culto começou do lado de fora, com os irmãos e as irmãs chegando de todos os lugares, cheios de alegria, cantando louvores em seu dialeto próprio, dançando. E eles vestiam roupas coloridas, eles cantavam a capela com uma alegria irradiante. Era uma expressão litúrgica completamente diferente daquela com que eu estava acostumado no Brasil, na minha igreja, mas totalmente envolvente. E eu senti ali a presença de Deus me envolvendo, falando comigo naquela cultura e naquele lugar.
O que nos unia era a mesma convicção que tínhamos de que Jesus era e é o Senhor. E apesar das diferenças culturais, da língua, tínhamos a mesma fé em Jesus, éramos batizados no mesmo batismo. Deus estava ali agindo em todos e através de todos, conforme a sua multiforme graça e sabedoria. Naquele encontro, eu experimentei de maneira extraordinária o que Paulo nos ensina sobre a Igreja de Jesus nesse texto de Efésios. E o que ele nos ensina? Primeiro, que a Igreja de Jesus é a comunidade daqueles que são chamados por Deus, de todos os cantos da terra, de todas as culturas, de todos os lugares. Versículo 4, vocês todos foram chamados. Quando Pedro declarou que Jesus era o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, a mensagem da semana passada, Jesus disse para Pedro que ele era bem-aventurado, pois não havia aprendido isso nos livros ou com algum professor, mas que o próprio Deus o havia revelado isso. Havia revelado isso a ele. Além disso, o próprio Jesus disse em outra ocasião que veio buscar e salvar o pecador. E isso é fantástico, pois se dependesse apenas de nós, de nosso esforço pessoal, de nossa capacidade, da nossa força intelectual, capacidade intelectual, para descobrirmos o caminho até Deus, jamais seríamos capazes de encontrá-lo, pois existe um abismo que separa o Criador da criatura. Somos imperfeitos e por mais que tentamos fazer o bem, cometemos erros que nos impedem de ultrapassar esse abismo, de alcançarmos a Deus. Mas a boa nova, a boa notícia é que Deus, em sua infinita graça, Ele vem ao nosso encontro, Ele rompe o abismo que nos separa para nos alcançar e nos chamar pelo nosso nome para uma caminhada de fé. É Deus quem nos revela que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, que morreu em nosso lugar para nos libertar desse abismo de separação. Se você reconhece isso em seu coração, é porque o próprio Deus revelou isso para você e o chamou das trevas que obscureciam o seu entendimento para a luz que permite que você possa enxergar Jesus, o Salvador. E Deus se revela ao ser humano hoje através da pregação do Evangelho. O chamado de Deus para sermos parte desta Igreja de Jesus se dá quando nós ouvimos a voz de Deus através da pregação. Paulo explica isso em uma outra carta, ele diz, a mensagem que aponta para Cristo na cruz parece tolice para os que caminham para a destruição, mas para quem está no caminho da salvação, faz todo sentido. O mundo, com a sua sabedoria fantasiosa, nem mesmo chegou perto do conhecimento de Deus. Por isso, em sua sabedoria, Deus decidiu usar o que o mundo considera tolice, pregação acima de tudo, para levar os que confiam nele ao caminho da salvação. Isso significa que neste momento em que eu estou pregando o Evangelho de Jesus, Deus pode estar falando com você, falando ao seu coração e te conduzindo para esse caminho da salvação. Ele pode estar abrindo seus olhos, abrindo os olhos do seu coração e fazendo com que você entenda que Ele te ama, que Ele te conhece pelo nome e que Ele te quer fazendo parte da família dEle. Ele está te chamando para seguir Jesus, para que você possa fazer parte dessa comunidade exuberante e cheia de energia chamada igreja. Essa comunidade de seguidores que foram chamados pelo próprio Deus. Eu já tive a oportunidade de morar em 2 países diferentes do Brasil. Hoje moro no Canadá. Nos anos 2000, morei por 2 anos nos Estados Unidos e mesmo chegando em lugares desconhecidos para mim no momento, logo me senti acolhido pela comunidade de seguidores de Jesus que encontrei nesses lugares. Fazer parte da comunidade de Cristo é isso,
é fazer parte de uma comunidade de seguidores, é fazer parte de uma comunidade que é chamada por Jesus. Então, na primeira semana que eu cheguei nesses dois lugares, quando eu mudei com a minha família, eu já estava enturmado, acolhido numa comunidade cristã. Eu já não estava mais caminhando sozinho, porque nós fazemos parte de uma comunidade caminhando só, que é a Igreja de Cristo. Fazer parte dessa comunidade significa que nós não estamos caminhando sozinhos neste mundo, e onde quer que estejamos, somos a Igreja de Jesus caminhando para a salvação. Uma segunda coisa que Paulo nos ensina nesse texto de Efésios é que a Igreja de Jesus caminha na mesma direção, apesar das diferenças. Ele diz: vocês todos foram chamados para andar no mesmo caminho, para seguir na mesma direção. A direção para a qual caminhamos é o próprio Deus, a salvação, a vida eterna que Jesus conquistou para todos aqueles que creem em seu nome. Todos os que confessam que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, caminham na mesma direção. Mas caminhamos para a salvação de formas diferentes, de acordo com a nossa cultura, costumes, personalidades, gostos, jeitos. Isso é também fantástico, pois apesar de termos um só Senhor, uma só fé, um só batismo, como diz Paulo no versículo 5, nós somos diferentes. E Deus respeita as nossas diferenças. É por isso que existem comunidades cristãs de todos os tipos e estilos. Algumas mais animadas, barulhentas, outras mais silenciosas, reflexivas. Algumas que batizam por imersão, outras por aspersão. Algumas que valorizam mais rituais, outras sendo mais informais. Mas quando eu vejo toda essa diversidade, eu reconheço ainda mais esse amor de Deus que nos alcança onde quer que estejamos, e leva em consideração a maneira como nós nos expressamos, a maneira como nós entendemos, somos capazes de entender esse chamado. E é por isso que existem comunidades cristãs tão diferentes, para que pessoas diferentes sejam alcançadas pela graça de Deus. As nossas diferenças culturais, litúrgicas, de rituais, não devem ser a razão para a divisão entre os cristãos, pois caminhamos na mesma direção, mas uma estratégia para alcançar aqueles que ainda não estão no caminho da salvação. Eu acho que uma imagem bem interessante que reflete essa diversidade da igreja é a abertura dos Jogos Olímpicos. Quando eu vejo as delegações adentrando no estádio olímpico com as suas roupas típicas e costumes, de acordo com a cultura de seus países, eu vejo uma imagem que reflete muito bem o que é a Igreja de Jesus. Eu vejo a Igreja de Jesus na reta final dessa caminhada da salvação, chegando na eternidade. Pessoas de todas as línguas, povos, nações, raças e com a sua diversidade cultural, se aproximando do trono da glória de Deus para adorá-lo e desfrutar da presença santificadora de Jesus Cristo. Por fim, nesse trecho da carta de Paulo aos Efésios, ele também nos ensina que a Igreja de Jesus é o instrumento de Deus para abençoar o mundo. Ele completa: vocês têm um só Deus e Pai de todos, que governa sobre todos, age por intermédio de todos e está presente em todos. A igreja, essa comunidade, é o instrumento de Deus para abençoar o mundo. Ele é o Deus de todos. Ele governa sobre todos e ele age por intermédio de todos. Deus está provavelmente agindo em sua vida por intermédio desta meditação. E ele vai agir na vida da sua família por intermédio da sua vida. E ele continuará abençoando as pessoas na medida em que a igreja está presente em todos os lugares. Quando aqueles que foram chamados por Deus vivem de modo digno do chamado que receberam de Deus, na própria família, no ambiente de trabalho, nas escolas, nas ruas, nos eventos esportivos e em todos os lugares, Deus está agindo por intermédio deles para abençoar vidas. Eu não estou falando aqui de religiosidade, mas de como Deus usa aqueles que chamou para, através da vida deles, abençoar aqueles que ainda não estão no caminho da salvação.
E também abençoar aqueles que já fazem parte da igreja, mas que precisam de apoio na caminhada. Olha como Deus age por meio da igreja. Recentemente eu recebi um contato de uma pessoa querida, que eu já conhecia, mas estava muito tempo sem contato com ela, que havia acabado de mudar para um novo país e precisava de apoio espiritual. Além de conversar e aconselhar essa pessoa por telefone, ela passava momentos muito difíceis, porque ela mudou justamente no tempo da pandemia, não podia sair de casa. Eu fiz contato com um pastor amigo que mora no mesmo país. E esse pastor amigo, de imediato, entrou em contato com ela e também deu um apoio, um suporte para ela, e entrou em contato com irmãos e irmãs na cidade em que ela estava e com uma igreja na cidade em que ela estava, que a acolheu nesse momento difícil pela qual ela estava vivendo. Percebe como Deus usa a igreja para abençoar as nossas vidas? Onde quer que estejamos, a igreja está presente e nós não estamos sozinhos. A igreja é o instrumento de Deus para abençoar o mundo. Não o templo, nem a instituição legalmente estabelecida, mas as pessoas que foram chamadas por Deus para caminharem na direção da salvação. E na medida em que caminham juntas, apesar da diversidade, elas são abençoadas e abençoam umas às outras. Não deixe de fazer parte de uma comunidade local, pois é na dinâmica da vida comunitária que somos aperfeiçoados e abençoados por Deus. Eu e minha família hoje moramos no Canadá, mas desde que chegamos, na primeira semana que procuramos uma comunidade cristã, nós já fizemos parte dessa comunidade, que fazemos até hoje. E desde o primeiro dia em que nós nos reunimos com essa comunidade, nós nos sentimos acolhidos. E agora, após 5 anos aqui, essa comunidade é a nossa família estendida, família de Deus, que abençoa ricamente a nossa vida. Portanto, querido amigo, amiga, encontre uma comunidade cristã, se envolva nela, participe de seus ministérios, colabore com o seu desenvolvimento, sirva a Deus com os seus dons, abençoe e seja abençoado através da Igreja de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Senhor, eu lhe peço que nesse momento, através dessa mensagem, o Senhor toque corações e que pessoas se sintam chamadas pelo Senhor. E que pessoas se sintam chamadas para fazer parte dessa comunidade de Jesus, espalhada por todos os cantos. Em nome de Jesus. Amém.